Olá, boa tarde. Bom dia, dependendo do horário que você assistir a gravação. Gostaria de agradecer a presença de todos e informar que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da Abilux. Meu nome é Arnaldo Galvão, para aqueles que não me conhecem, sou responsável pela diretoria de marketing e projeto Lux Brasil da Abilux. A Abilux é a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, instalada no Brasil, e busca defender o interesse do setor, bem como o desenvolvimento e a implementação de ações que contribuam para a eficiência, produtividade e competitividade das empresas do segmento nacional e internacionalmente. O objetivo deste encontro é trazer temas relevantes para as nossas associadas e futuras associadas. E a palestra de hoje temos como tema algo que já vem sendo bastante demandado desde o início da pandemia, um assunto recorrente, que é a indústria 4.0. Fizemos uma prospecção, uma aproximação com o Senai, e o Ayuber está aqui hoje para trazer para a gente a palestra Jornada Senai para a Transformação Digital. O Ayuber Teodoro possui pós-graduação em Gestão de Projetos aplicados à inovação em Indústria 4.0 e graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Ele é agente de inovação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai. Tem experiência na área de engenharia, com ênfase em projetos no conceito de indústria 4.0. Atuou como instrutor de formação profissional e especialista em tecnologia na mesma instituição e metrologista em demais empresas. Antes de passar a palavra para o Ayuber, gostaria de reforçar para aqueles que ainda não são associados e gostariam de conhecer um pouco mais sobre a Abilux, para acessarem nosso site www.abilux.com.br ou nos enviar uma mensagem pelo chat com seu nome e telefone que entraremos em contato. Obrigado. Ayuber, a palavra está com você. Obrigado, Arnaldo. Obrigado também pela Caliandra. Boa tarde para todos vocês. É o primeiro encontro nosso aqui. Eu sou do Senai de São Caetano. Vocês estão me ouvindo bem? Estão, né? Sim. Tá legal. Eu sou aqui do Senai de São Caetano, então estou representando a equipe do Senai. E é interessante aqui a gente falar do Senai. Só um minuto. Ah, já fecharam o microfone. Tá legal. Já vou compartilhar minha tela e já vou falando com ela compartilhada. Pode ser assim? Já ganha tempo aqui no discurso. Vocês aparecem minha tela compartilhada, a tela cheia? Sim, já está aparecendo. Como eu havia falado, né? O Senai, quando a gente escuta falar o nome Senai, já lembra do Senai como educação. E o Senai não mais atua somente com educação. Então, por que a gente está vindo aqui falar de indústria 4.0? Talvez alguns já viram no LinkedIn, algumas outras redes sociais que né, têm divulgado a parte de serviços, mas é algo que tem crescido bastante nos últimos tempos. Então, a área de educação, já muito difundida há muito tempo, não tem nem muito o que falar aqui do Senai Educação, mas no Senai Tecnologia e Inovação, o Senai tem tido essa frente aqui já há alguns anos, atuando diretamente aí com tecnologia e inovação. No nosso Senai aqui de São Caetano, nós temos também o Instituto Senai de Tecnologia. Então, no Instituto Senai de Tecnologia, nessa unidade, desde 2017, que a gente vem trabalhando esse tema de indústria 4.0. Então, quando se fala de indústria 4.0, todo o guarda-chuva da indústria 4.0, tudo que está embaixo desse guarda-chuva, nós temos atuado. Então, em 2017, nós participamos de algumas feiras, 2018 também em outra feira, e é legal que, falando um pouco mais tranquilamente agora do assunto, nós percebemos o quê? Em 2017, a primeira vez que a gente foi levar esse tema numa feira, a primeira procura do pessoal era assim, o que é isso? Onde compra conceito? Onde compra a indústria 4.0? O que vem a ser o 4.0? O que é a indústria 4.0? Essas perguntas bem iminentes em relação ao que seria o tema. E aí, em 2018, que a gente voltou, já era diferente. Nessa planta que vocês estão demonstrando aí, quais são os pilares que vocês estão abordando? O que vocês estão trazendo para demonstrar a indústria 4.0? Em 2019, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, nós tivemos um evento que levamos a carreta de indústria 4.0, e uma carreta do Senai, uma escola 4.0, e aí já era assim, como que o Senai pode hoje nos ajudar
a implementar o conceito da indústria 4.0. A gente percebe que houve um avanço, então, falando desse tema, e hoje o nosso cenário atual é esse. Nós estamos aqui no mercado de trabalho para ajudar as empresas, não mais só com mão de obra, mas implementar tecnologia, difundir processos aí de inovação e tecnologia nesse mercado de trabalho. Tá bom? Só para complementar aqui rapidinho também, aproveitando a oportunidade, o Senai também tem uma área de empreendedorismo. Então, nós, no Senai aqui de São Caetano, temos uma incubadora de startups. Então, tem algumas startups que estão trabalhando assiduamente aí com temas ligados à indústria 4.0 e a gente está incubando essas startups aqui para gerar um crescimento, gerar também parcerias nos nossos atendimentos. Tá legal? Vou falando aqui, a qualquer momento que precisarem fazer um comentário, entrar aqui, fica à vontade, tá? A ideia é que seja realmente um bate-papo, não só expor aqui um conteúdo, tá? Se em algum momento entrar numa linha que vocês julgarem interessante, a gente aprofunda um pouquinho mais, fiquem à vontade para perguntar. Indústria 4.0, quando a gente fala, parece que algo que está tão distante e parece que é algo muito caro e algo que é muito difícil ter acesso. Na verdade, a indústria 4.0 já não é futuro mais, já é presente e amanhã já. Então, além de futuro, também é muito presente já. Então, só para a gente contextualizar, indústria 4.0 ele é um conceito e falando de eras, primeiro a indústria 1.0, indústria de mecanização, depois eletricidade, computação. Nessa computação aqui também já envolve automação. Então, pode observar que aqui na terceira era, aqui já tinha um desenho de um robô. Então, não quer dizer que o robô está associado a 4.0. Então, já tinha assim, um robô, já tinha automação. Se essa automação for nua e crua, ali somente automação, não quer dizer que está dentro de um conceito de 4.0. E, às vezes, coisas bem mais simples já estão atreladas ao conceito e, às vezes, um robô não. Então, a ideia é não olhar agora como indústria 4.0 como algo totalmente voltado à automação, mas sim entender um pouquinho mais desse conceito e como que a gente vem atuando, tá legal? O conceito, ele tem vários nomes, tá? Mas, de modo geral, o objetivo principal é aumentar a competitividade das empresas através de tecnologia e digitalização. Nesse caso aqui, digitalização, quando a gente fala de dados, importante nesse ciclo todo, pessoas, tecnologias e processos. Um depende do outro aqui. Não adianta a gente só olhar para a tecnologia e associar esse conceito somente com a tecnologia 4.0 e esquecer que os processos precisam serem adequados e as pessoas também como pivô principal em toda essa mudança de conceito. Essa parte do tema aqui, não sei se está tranquilo para vocês, eu estou passando um pouco mais rápido, que eu acho que é algo que já está um pouco mais difundido hoje. A gente escreveu hoje, quando a gente iniciou lá atrás, a gente até no Google, né, escrevia lá Indústria 4.0, achava só alguns artigos em outro idioma, outras pesquisas, um pouco distante para a gente desse universo. Agora não, como o tempo já tem passado, já tem bastante matéria para a gente pesquisar, conteúdo, já está um pouco difundido. Então, quando a gente fala dos pilares, eu acredito que já, para quem já tem um nível raso sobre a indústria 4.0, já ouviu falar disso em algum momento. Então, a parte toda de robotização também é um pilar, tá? Lembra que eu falei assim, não pode considerar somente isso em indústria 4.0, mas faz parte de um pilar aqui na indústria 4.0. A parte de Big Data, que é armazenamento desses dados, simulação. Quando a gente fala de simulação, nós pensamos em simulação de diversas formas. Então, eu tenho uma simulação de processo, eu tenho uma simulação de produto. De modo geral, o que a gente pensa por simulação? Tudo aquilo que nós conseguimos antecipar algo que na prática iria acontecer. Então, qualquer recurso que a gente tenha de software, que a gente consegue, então, simular e antecipar um estado futuro, e isso é utilizado para tomada de decisão, isso com certeza está atrelado, então, dentro do conceito de 4.0 e vai ajudar as empresas na tomada de decisão. Manufatura aditiva, a gente tem visto bastante hoje, impressora 3D. Então, a primeira impressora 3D que a gente comprou aqui na época, a gente pagou em torno de, falando numa grandeza, em torno de R$30 mil numa impressora, um pouco mais usual. Hoje, a última que a gente comprou já foi R$2.500 uma impressora, e
entregando, vamos dizer, uma peça com a mesma propriedade, com a qualidade que a impressora que nós pagamos R$ 30.000. Então, já está muito difundido e já está muito acessível várias frentes dentro desses conceitos, tá? Realidade aumentada, realidade virtual, que a gente tem visto bastante hoje também, aquelas questões de utilizarem uns óculos para realidade virtual. Você vê bastante jogo já hoje de videogame, onde a meninada vai lá, coloca o óculos, já consegue interagir dentro de um cenário de um game, também utilizado hoje para várias frentes dentro da empresa. Ao longo da nossa conversa aqui, agora eu estou simplificando, mas ao longo da nossa conversa eu vou trazendo alguns exemplos, alguns cases reais que nós já aplicamos para tentar contextualizar para vocês dentro do ambiente de trabalho que vocês têm atuado, tá legal? Nuvem, armazenamento de dados em nuvem. Isso está muito comum hoje no nosso celular, quase que 100% das pessoas que utilizam o celular tem lá uma conta no Google Drive, uma conta no OneDrive, no iCloud, né, da Apple. Então, essa conta na nuvem, para a gente armazenar os nossos conteúdos pessoais, imagine o quanto que isso traz de benefício as empresas terem os seus dados em nuvem e o quanto que isso favorece o acesso de qualquer lugar que nós devemos estar fisicamente para acessar esses dados. Então, imagine uma empresa com a sua matriz coloca uma informação na nuvem e as suas filiais enxergam em tempo real aquela informação sendo atualizada. Então, isso tem trazido bastante eficiência nos processos, visando sempre uma redução de desperdício, visando um aumento de produtividade, e é para isso que o conceito de Indústria 4.0 está sendo bem utilizado ultimamente. Segurança de todos esses dados, quando a gente fala de dados em nuvem, a segurança se torna algo primordial, a conectividade industrial, de ter tudo muito bem conectado e se comunicando, e a integração de sistemas. Eu vou detalhar um pouquinho mais a integração de sistemas, quando a gente for falar um pouquinho da jornada mais especificamente, tá bom? Até aqui tranquilo? Arnaldo, sossegado, fica à vontade se precisar em algum momento. Tranquilo. Interromper. Se você está observando o pessoal levantar a mãozinha aí, só me interromper, tá? Chat, pode deixar comigo. Legal. Hoje, só para a gente se posicionar aqui, maior parte do nosso polo industrial, falando de todas as áreas envolvendo a área de vocês, que é a iluminação, área de alimentação, área industrial, mecanização, parte de automobilística, todo o nosso setor fabril no Brasil, nós estamos em grande massa posicionados aqui, ó, saindo da era somente de eletricidade e uma parte automatizada, outra parte na era ainda elétrica, e assim, mecanização todo mundo já superou. Parte de elétrica, quase que todo o mercado superou, não completamos ainda todo o ciclo possível de automação, esse é o nosso cenário atual. Existem empresas que estão já aqui numa indústria inteligente? Já existem empresas que estão no nível um pouquinho mais avançado. Só que falando de modo geral, toda a grande massa está aqui na automação ainda, tá legal? Agora, como nós, não somente no Senai, mas ao longo de bastante tempo pesquisando esse setor, abrangemos o tema de indústria 4.0, olhando para 3 grandes eixos. Então, tecnologia, não pode deixar de lado, né? Modelo de negócio, eu deixei como um pilar central aqui, ó, capital humano. Se a gente pensar em tecnologia, hoje todos os recursos são pensados para atender algumas características do conceito de indústria 4.0. Já vamos entrar um pouquinho mais. Quando a gente trabalha a tecnologia voltada para estar alinhado com a indústria 4.0, automaticamente me dá recursos para trabalhar também o nosso modelo de negócio. Então, o nosso modelo de negócio, talvez da forma que ele atua hoje, a gente migrando para algum conceito de indústria 4.0, ele também sofre algumas adequações. E também, principalmente, né, aqui o capital humano. Então, as pessoas envolvidas em todos esses processos, existem algumas quebras de paradigmas. Da impressão que, quando a gente fala de indústria 4.0, tudo está automatizado, tudo está robotizado, já não se faz mais necessário as pessoas. Muito pelo contrário.
Os robôs seguem, sim, uma customização, os processos seguem, sim, uma atualização tecnológica, só que o capital humano é primordial para que tudo isso possa acontecer e tudo isso venha a rodar saudável. Não somente eu ter um processo atualizado, mas eu ter um processo ativo, depende muito do capital humano. A gente fala de jornada Senai para a transformação digital, a gente vai olhar aqui para toda uma estrutura, toda uma estrutura que o Senai pensa olhando para tudo isso. Agora eu quero contextualizar para vocês, antes da gente entender e compreender toda essa jornada, contextualizar para vocês um pouquinho mais da indústria 4.0 e o que se espera disso. Vamos lá, quase que todo o processo... As pessoas aqui na live, aqui na nossa palestra, são de processos industriais ou também na parte de comércio, de iluminação, ou é mais voltado para produtivo, processo produtivo? Me ajuda aqui, Arnaldo. Tá bem diversificado. Tá. Então tem lojista aqui também, na questão de iluminação. Não, lojista não tem, não. O nosso público é sempre indústria e os cargos variam aqui. Dos inscritos e dos que eu vi que já entraram agora, dos quase 30, tem pessoas do nível hierárquico de administrativo, diretoria e também pessoal de produção. Legal. Antes de eu falar um pouquinho mais aqui ainda, alguém já está presenciando esse conceito no processo? Acho que dá para eles interagirem com a gente aqui também, não dá? Aí eu deixo para eles responderem. Se tem alguém... se alguém se identificou até agora, quiser comentar um pouquinho da experiência, o que já está vendo no processo de vocês? Alguém se habilita já para a gente começar um bate-papo aqui? Vamos lá, gente. Nosso público é um pouco tímido, geralmente, tá, Wilber? Não é só tímido? hoje, não. Não, então tá bom. Não, mas é interessante, né? Se eles quiserem colocar alguma situação... Vamos lá, gente. Algum comentário? Alguém aí que gostaria de compartilhar? Lembrando assim, ó, esse processo? Não tem certo, não tem errado, tá? Tem todos nós aqui aprendendo no dia a dia, tem todos nós vivenciando, olhando para o nosso cenário produtivo e às vezes coçando a cabeça, o que eu faço para melhorar esse negócio aqui? Onde eu preciso investir? Beleza, estão falando tanto já de indústria 4.0, estão falando tanto de indústria 4.0, mas tá bom, por onde eu começo? O que eu devo fazer? É isso que eu quero tentar quebrar aqui hoje. Se terminar essa palestra aqui, vocês já com uma noção de onde vocês devem começar, que vocês devem ter para o cenário atual de vocês e já ter um norte para que lado que vocês vão andar. Então, parar de andar só de forma aleatória, saber o rumo que vocês têm que andar, eu já estou satisfeitíssimo aqui. Tá? Se eu conseguir fazer com que vocês entendam pelo menos que lado olhar e qual olhar que vocês devem ter para alcançar alguma iniciativa nesse conceito, eu já fico feliz por demais aqui, tá? Aí, Hilbert, estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim. Tava travado no computador, não estava conseguindo falar aqui, agora deu certo. Eu sou Legal. Felipe, sou gerente industrial aqui da Lumicenter, e o que a gente está trabalhando agora, a gente está instalando o MES, que é um sistema para controlar e levantar dados de produção. Então, iniciou a implementação a curtos passos, vamos dizer assim, há 2 anos atrás, e agora está ganhando bastante força ao longo agora de 21 e ao longo de 22. Então, que legal. Já está instalado no MES ou está? Algumas áreas já estão. A gente já tá. tem instalado em algumas áreas. Já conseguimos ter alguns dashboards com informações de produção. Mas a ideia é implementar em toda a fábrica. Legal, legal. Bom saber. Vou falar de MES então aqui também. Hilbert, posso falar? Claro, senhor Isaac. Tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta. Dos vários lados que você falou do 4.0, qual o caminho que você enxerga para tornar a indústria nacional mais competitiva com a Ásia? Ninguém consegue fazer tudo o que você mostrou ao mesmo tempo, mas deve ter um caminho das pedras que é a coisa mais fácil. Qual é a sua recomendação? O que eu imagino aqui para de imediato para o senhor? Tem várias frentes, tem várias possíveis respostas aqui. Eu diria hoje que o foco principal não é nem grande capacidade produtiva.
mas sim a capacidade produtiva do mercado acolher o nível de customização. Então, imagina assim, hoje, vou até contextualizar aqui também, na época que Henry Ford foi lá e criou o processo produtivo lá de sequência, né, um fluxo de processo na montadora, ele falava assim, dos carros aqui em lote, em sequência, um atrás do outro, tenho todas as cores desde que seja preto. Então, assim, o que ele fornecia? Eu produzo muito, porém eu tenho baixa customização, são vários modelos de carros iguais, sempre na cor preta, gostou ou não gostou, essa é a cor que tem disponível. Então, uma concorrência muito grande que nós podemos ter hoje com o mercado externo, se os nossos processos tiverem agilidade suficiente a nível de eu conseguir customizar as minhas entregas para o meu cliente. Então, voltando lá no Henry Ford, imagina que ele tivesse aquela capacidade produtiva e ele entregasse hoje que nem as montadoras entregam. Um carro prata, um carro preto, um carro cinza, um carro vermelho, um carro laranja, um carro com mais completo, um menos completo, um de início de categoria, um de final de categoria, todos correndo na mesma linha. Hoje a gente já tem um pouco mais essa flexibilidade. Então, se a gente for olhar esse mesmo exemplo e associar para outros processos, quanto mais o nosso processo conseguir entregar um nível de customização e baixo prazo aí de produtividade, eu acho que aumenta a nossa competitividade. E é isso que vem de frente também com a Indústria 4.0, com esse tema de Indústria 4.0. Ele promete, nos traz ferramentas e recursos para a gente começar a antecipar essas demandas do mercado e conseguir fazer com que o meu processo se adapte muito rápido à demanda que está chegando. Tá? Eu vou detalhar aqui um pouquinho mais, que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Mas até o momento fez um pouco de sentido a minha linha de raciocínio? Muito legal. Legal. Mais alguém? Nesse ponto aqui, senão eu vou dar sequência aqui. Bom, vou continuar, mas... Pode falar. Pode seguir. Pode seguir? Então, vamos lá. Vou seguir aqui mais um pouquinho, a qualquer momento, fiquem à vontade. A interação de vocês é primordial para mim aqui também, tá? Então, antes de olhar para todo esse mapa que está na tela, ele falou do MES aqui, eu vou andar um pouquinho nisso daqui também. Quando a gente fala de Indústria 4.0, começou a pesquisar um pouquinho desse tema, começar no Google, rapidamente você vai se deparar com essa sigla, MES, e também ERP. A gente vai ver bastante ERP. O que seria MES? O que seria ERP? Quando a gente tem a figura da pessoa ocupando uma função dentro de um processo produtivo. Quando, acho que é Felipe Amorim, ele se apresentou e falou, sou gerente industrial, então a função dele, gerente industrial. Independente de que fábrica seja, a gente imagina já algumas funções para um gerente industrial. Então, a gente já imagina que o gerente industrial vai cuidar da demanda produtiva, a gente já imagina que quando a empresa vendeu um determinado lote de lâmpadas lá, de suportes, vendeu, então ele vai ter que se preparar como gerente industrial para avisar o PCP dele lá como que vai ser a sequência produtiva dele para dar conta de tudo aquilo. Ele vai se preocupar se vai ter matéria-prima ou não vai ter matéria-prima. Ele vai se preocupar se ele vai ter mão de obra disponível, se ele vai ter máquina disponível, equipamento disponível. Ele vai se preocupar com a entrada do pedido lá. O pedido entrou, para ele dar conta de produzir tudo aquilo e entregar aquilo lá com qualidade e prazo em determinada data. Pode me corrigir a qualquer momento se eu estiver errado, mas a gente imagina isso de um gerente industrial. Olhando agora, fazendo um vínculo com a parte de automação da coisa, né? Falando um pouco mais técnico agora. O MES seria o nosso gerente industrial. Estou tentando associar aqui para facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, o que o MES faz? Ele recebe dados lá debaixo do processo. Então, sensores que estão coletando informação, nós temos níveis, nós temos informações que são preenchidas manualmente, informações que são preenchidas automaticamente. Todas essas informações, ele alimenta um MES. Esse MES, ele começa a conhecer o que ele tem no chão da fábrica. Conforme entrou uma determinada quantidade de pedido para ele, ele começa a organizar a sequência produtiva para dar conta daquela sequência que está entrando. E o que ele faz? Para possibilitar toda essa gestão da fábrica, o MES. Ele levanta dados. Com esses dados que são levantados no processo, ele faz uma análise através de BIs,
Então, ele começa a cruzar dados produtivos com matéria-prima, ele começa a cruzar informações e trazer para nós interfaces, cruzando todos os dados que ele conseguiu colher no chão de fábrica para que ajude ele a fazer um gerenciamento produtivo da planta. Aí, quando a gente fala de ERP, para associar de novo a uma pessoa aqui, o ERP, ele pode ser o nosso gerente comercial. Então, o que o gerente comercial faz? Ele se preocupa com a demanda que está entrando, para comunicar não só dentro da fábrica, mas ele comunica também com a cadeia produtiva. Para quê? Ele vai falar assim, eu estou vendendo 1.000 itens de tal componente. Ele precisa ter essa informação pela área, para ele fornecer lá para o sistemista dele, para a pessoa da cadeia, que vai fornecer matéria-prima para ele, para dar conta de mandar aquela matéria-prima para atender as 1.000 que ele vendeu. Então, ele começa a tratar demandas de entrada e emitir a nota de saída. Então, entrou, ou mando isso de volta, essas são as notas, começa a fazer todo esse gerenciamento. Então, o que a gente vê muito do SAP, que é bem famoso aí fazendo, que é todo esse gerenciamento, documentação, pode ser associado também a um ERP, tá? Só Parece que a conexão do Ailber caiu. escada. Não sei se foi só alguns segundos para vocês ou já estava falando sem conexão. Caiu. Primeiro você ficou Só mudo e depois caiu. Tá, só deu uma piscada, né? Para mim, só entrou o reloginho na tela e para mim foi segundos aqui. Eu não sei o quanto tempo que ficou fora. Não, foi rapidinho. Foi rápido. Rapidinho, né? Vou compartilhar de novo a tela aqui. Eu só estou já um pouco ansioso com relação ao tempo, Ailber. O pessoal talvez está um pouco mais ansioso para ouvir a parte aí dos cursos e dos projetos, né, de apoio técnico e financeiro para desenvolvimento de projetos, além dos cursos, é claro. Só para contextualizar, a gente controlar um pouco aí o tempo, porque depois também acho que vai ter mais perguntas. Tá legal. Aqui, eu estou dando um pouco mais de ênfase, que aí depois tudo que o projeto depois vai fazer sentido. Cada etapa que eu comentar com vocês, nós estamos todos na mesma página, tá? Que agora eu não conheço que cada um já entende sobre o tema, então estou dando essa contextualização, daqui a pouco vai ficar muito simples, qualquer coisa que a gente conversar, a gente vai estar falando da mesma aqui. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, substituindo isso para uma única palavra, hoje a gente pode substituir ela não por tecnologia, não por robotização, não por automação. Nós podemos substituir o indústria 4.0 por uma única palavra chamada dados. Então, olha a importância agora do conceito, que não é mais robotização, tecnologia, é dados. Qualquer processo hoje, vou generalizar aqui, tá? Em torno de, vamos falar, 98% dos processos hoje, pelo menos um sensor no chão de fábrica tem. Que seja um sensor para falar se tem peça ou não numa máquina. Essa peça é uma prensa, está estampando lá um componente. Se tem um sensorzinho simples de tem ou não tem peça. Numa esteira, está passando peça ou não está passando peça. Um sensor muito simples, que só detecta isso, ele está no nível de automação a 3.0. Esse mesmo sensor, se toda vez que ele
ele detectar a presença de uma peça ou não, eu captar esse dado, olha, entrando no Indústria 4.0 aqui agora, eu captar esse dado e ele jogar esse dado na nuvem. Esse único dado, se tem peça ou não, a gente consegue cruzar um monte de dados. Então, vamos lá. Essa prensa, ela foi prevista trabalhar 16 horas dia, num ritmo de tanto, e foi orçamentado que sairia tantas unidades peça no mês. Espera aí, esse sensorzinho vai trazer uma realidade, se aquele número de peças previstos está sendo realizado. Então, espera aí, detectei quantidade de peças, cruzo o previsto com o realizado. Eu tenho que fazer uma manutenção preventiva na minha máquina, a cada 5.000 ciclos preciso lubrificar minha máquina. Esse sensorzinho pode contar 5.000 ciclos e mandar um sinal lá para a minha central de manutenção para informar que aqueles 5.000 ciclos chegaram. Eu preciso controlar o tempo de trabalho daquele equipamento para controlar matéria-prima, ou seja, cada 2 horas de trabalho eu preciso repor matéria-prima. Não preciso mais ficar monitorando ali no tete a tete com a máquina. Esse sensorzinho, ele pode, o mesmo dado que ele está emitindo ali, eu posso transformar numa informação de que, pela velocidade que o processo está vindo, daqui 1h40 com precisão, não mais 2 horas, vai acabar a matéria-prima. Essa matéria-prima que está acabando aqui, se eu tiver um vínculo, uma integração lá com o meu fornecedor, ele pode avisar lá no fornecedor que está com uma previsão de acabar em 20 dias essa matéria-prima, porque pelo ritmo de produção que aquele sensorzinho está detectando, eu tenho esse cruzamento de informações. Entende que eu quero simplificar aqui? Que o conceito, então, de indústria 4.0, ele é barato. Um único sensor, se eu fizer com que os dados desse sensor transforme-se em informações para mim tomar ação sobre o meu processo, tomar ação na manutenção, tomar ação na compra de matéria-prima. Olha o tanto de riqueza que eu tenho nesses dados, e estou falando de indústria 4.0. Muitas das vezes, com um único sensor que a gente já tem ali instalado na nossa máquina, só que ele é um sensor que só usa para aquele fim. Se a gente pegar aquilo ali e começar a criar interfaces, e onde as tecnologias hoje no mercado estão possibilitando isso, então eu tenho hoje uma IHM própria para receber já um sinal direto desse sensor, ali dentro mesmo ele já converte numa telinha. Eu tenho um CLP com algumas entradas que a gente pode adequar no nosso painel para coletar aqueles dados e fazer um cruzamento de dado para me definir minha eficiência energética da minha máquina. Então, quanto tempo ela fica atuando, quanto tempo ela fica parada, quanto tempo ela fica em ociosidade. E confrontar com a minha conta de energia lá no final do mês. Olha o tanto de informações úteis para o nosso processo. Dentro dos conceitos de indústria 4.0, que um único sensor que eu já tenho na minha planta pode me ofertar e trazer essa facilidade. Tá? Eu acho que já ficou claro que existe meios da gente atuar com indústria 4.0 de forma um pouco mais simples aqui. Olhando então para a jornada de transformação digital, como que o Senai tem feito hoje? A gente entende que existem algumas etapas até a gente chegar aqui em cima na indústria inteligente. Então, a primeira coisa, um diagnóstico, é olhar para o processo atual, enxergar o que nós já temos neles, nos processos, para dali nascerem oportunidades que vão de encontro com a implementação e a rota para a indústria 4.0. Então, identificou oportunidades. Nós vamos balizar aqui o entendimento, ou seja, eu tenho essas oportunidades e isso daria certo, isso é uma oportunidade por causa disso, disso e disso, eu alinhei o nosso entendimento e o nosso objetivo ali de por que aquilo ali é uma oportunidade para a indústria 4.0 ou dentro de algum dos pilares da indústria 4.0. Depois que passou dessa etapa de reconhecer as oportunidades e entender elas, nós temos, então, o primeiro andar aqui desse elevador, que é nossa otimização de processos. Não sei, você já deve ter escutado falar de Lean Manufacturing, Lean de eficiência energética, Lean Office. A parte Lean aqui da coisa é onde a gente entra organizando a casa antes de implementar qualquer tecnologia. Então, Wimber, hoje, para nossa empresa, qual que é o melhor ponto para se começar? Otimizando os processos.
mas otimizando o processo já existe há muito tempo, não tem nada a ver com 2.0. Tem muito a ver, sim. Por quê? É ali que a gente organiza os processos, enxerga-se gargalos nesse processo, enxerga onde estão os desperdícios e enxerga onde cabe colocar recursos tecnológicos ou iniciar algumas frentes para que isso tudo leve esse processo, leve essa empresa para um conceito maior de indústria 4.0. Tá? Então, otimizar processo, fazendo uma associação aqui com a nossa vida, mas o pessoal, eu quero investir em ações, espera aí, enquanto você não souber qual que é a sua receita, quais são os seus gastos, para onde você está indo, se você está conseguindo enxugar um pouquinho mais, colocar numa planilha financeira, organizar, agora eu enxerguei onde eu gasto, quanto que entra, quanto que sai, onde eu gasto, onde entra, sobrou tanto, esse tanto que sobrou eu vou investir sim, em ações, tudo em ações. Então, é onde a gente, fazendo uma associação com a nossa vida pessoal, é onde a gente se organiza nesse nível para organizar a casa e agora sim partir para um mapeamento. Então, nosso mapeamento, o que a gente faz? A gente, um pouquinho mais do que o diagnóstico. Realmente, vamos fazer alguns apontamentos desse processo para enxergar qual o nível de maturidade da empresa nesse momento, naquele ponto específico que a gente está avaliando. Então, na próxima lâmina aqui, eu vou detalhar um pouquinho mais. Naquela a gente está fazendo um mapeamento. Naquela área, um mapeamento. A que nível eu preciso chegar na minha manutenção? Então, ó, hoje no mercado, nós temos manutenção no nível elevadíssimo, onde o operador só consegue, o manutentor só consegue entrar na máquina se o sensor ler a íris dele e liberar ele. Mas preciso isso para minha empresa? Não, não preciso. É nesse toolbox aqui que a gente consegue balizar, então, aonde eu estou e aonde faz sentido para aquela empresa, para aquele cenário, para aquele modelo de negócio, avançar ou não. A gente já pegou casos aqui, que quando a gente fala de prevenção, de EPI no processo lá, que faz parte de um contexto também, uma caixinha dentro de um contexto maior. O nível que a empresa já tinha de controle de EPI já era suficiente para o que a gente queria levar a empresa para a indústria 4.0. Então, alguns pontos precisam avançar, outros a empresa já está no cenário atual, e isso coloca a gente a pisar em algo um pouco mais assertivo e não viver naquele mundo de sonhos que vamos levar todo o nível da empresa, a gente precisa chegar lá, vamos gastar milhões aqui. Às vezes não é nem isso que a empresa precisa. A empresa precisa ver retorno financeiro daquilo que ela investe. Depois desse mapeamento, saem alguns subprojetos que podem envolver automação, que envolve digitalização. Falamos de integração de toda essa parte tecnológica para chegar à indústria inteligente. Parece algo muito distante, mas é aquilo que eu falei um pouquinho para vocês aqui. Olhando para o que vocês têm hoje e onde vocês devem pisar para ir começar a andar rumo à indústria 4.0, acho que é o primordial nesse momento. Quando a gente fala do toolbox aqui, são essas áreas que a gente aborda. Isso envolve quase que todos os processos, tá? Então, estratégia, organização da empresa, TI, tecnologia da informação, eficiência energética, parte produtiva, tecnologia da automação. Começa a olhar para todas as áreas, produtos, serviços, segurança, manutenção, recursos humanos, logística, qualidade. Todas essas áreas traz para a gente alguns indicadores aqui, que cada indicador, cada caixinha dessa, aqui só está uma imagem para representar, cada caixinha dessa existe um trabalho por trás, uma pesquisa por trás, para nivelar a empresa dentro das áreas que a gente quer atuar, ou precisa atuar aí para rumo à indústria 4.0. Então, assim, ó, segurança, igual comentei com vocês. Eu tenho uma prevenção básica, estou nesse nível, só que de acordo com as normas que eu preciso atender, eu preciso chegar nesse nível aqui, ó, no nível 4, prevenção com controle. Preciso do 5? Não, talvez eu não preciso instalar algo tão eficiente, tão caro, sendo que esse nível para mim atende. Vamos falar aqui de mão de obra. Eu tenho equipes integradas. É suficiente? Não. Eu quero chegar em equipes conectadas e inteligentes. Ou seja, a empresa está no nível 3 já, de forma geral, precisa chegar no nível 5. Olha esse caso aqui, ó. A empresa já tem materiais controlados manualmente. Ela precisa chegar em materiais conectados com etiqueta RFID, com tudo isso que traz recursos tecnológicos? Não. Talvez a empresa só ter materiais controlados autonomamente já é suficiente, de forma autônoma.
Então, assim, isso daqui é mais extenso, tá? É só uma representação aqui para vocês. Qual que é o objetivo principal? É entender o cenário atual e aonde precisa chegar dentro da realidade de cada empresa. Então, também é um atendimento aqui customizável que a gente vem falando aqui para vocês. Não adianta a gente pensar sempre no suprassumo da coisa, no mais tecnológico, e isso fazer com que a gente nunca alcance aquele nível pensando que aquilo é o que vai ser eficiente para nós, e às vezes alguns degraus aqui perto de nós é o que vai ajudar a empresa. Geram um diagrama aqui de estado atual, estado futuro, e aquilo que eu falei para vocês, cada etapa daquilo lá eram subprojetos para levantar uma verba para investir. Então, esse aqui eu vou dar um exemplo de real, isso aqui de uma empresa, tá? Qual que era o contexto? Então, existia uma lacuna de conectividade, integração, não vou ler todo o texto aqui. Então, tem todo um contexto, nós temos análise de dados, nós temos objetivos e metas, tem uma descrição do projeto, tudo numa única tela, tá? Num A3 aqui. Quais são as etapas, onde a gente quer chegar, que imagem que representa, quais foram os ganhos, quanto que a gente tem que investir. Investimos X, vai retornar Y, e o retorno financeiro de 1,38 anos. 1,38 anos. É interessante, não é? Depende da política de cada empresa. Vai ter empresa que um payback ideal para eles é 2 anos, na grande média um payback ideal é 2 anos, então esse daqui era um projeto que atenderia esse payback. Tem empresas que o payback mais exigente, um pouquinho, payback de 8 meses. Então, se passou de 8 meses, já não justifica naquele momento aquele investimento. E qual que é a ideia? Para cada área que nós avaliamos aquele toolbox, vai gerar subprojetos que todos eles formam um pacote que colocam a empresa no nível 4.0. De novo, para frisar, preciso todos de uma vez? Não. Eu preciso entender aonde eu preciso agir dentro do meu processo, quais são os subprojetos, qual é a sequência de prioridade desses projetos para no dia a dia eles forem sendo implementados. Quanto custa tudo isso? Isso depende muito, tá? Quanto custa isso é muito subjetivo, porque depende do cenário de cada empresa. Só que o que é legal? Esse diagnóstico inicial da gente visitar a empresa, vou falar como Senai agora, a gente ir lá visitar a empresa, entender o cenário, bater um papo com vocês, olhando para o campo de vocês, não tem custo nenhum para a empresa. Então, assim, Wilber, eu vejo uma oportunidade aqui no nosso cenário, igual o exemplo que o rapaz deu aqui, o Amorim deu, de implementar um MES. Será que isso cabe para a gente agora no MES? O ideal é eu ter um OEE instalado, que é o Índice de Eficiência Global. Eu quero enxergar a eficiência global dos meus equipamentos primeiro. Ou é melhor instalar um IoT, internet das coisas, né, um componente que fica coletando dados e mandando para a nuvem? O que você acha que é melhor? Esse diagnóstico, para a gente visitar vocês e entender o que é o cenário de vocês, para a gente começar a gerar alguns subprojetos para vocês, essa etapa inicial é gratuita, não tem custo nenhum. O Senai está aqui para isso, tá? Por isso que é legal a gente contextualizar tudo, que eu não estou comercializando aqui para vocês. A gente está conversando realmente para que o nosso sonho, que o setor todo nosso venha a ter iniciativas aí de 4.0. Tá legal? Vou comentar um pouco da nossa planta aqui, mas antes de entrar nisso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês estão entendendo até aqui, o que vocês sentiram, o que é a realidade um pouquinho de vocês, quero entender um pouquinho mais de vocês. Só para complementar aqui também, até o Arnaldo falou questão de custos, né? Quanto custa tudo isso daí? Igual eu falei, vai depender de cada cenário, porque tem empresa que está muito distante. Alguns subprojetos, às vezes, está na mão da empresa. Num diagnóstico inicial que a gente bate um papo, já sai algumas ideias e fala assim, hoje, se você implementasse isso, talvez a empresa já tenha recurso em caixa para fazer isso, porque, igual eu falei, às vezes é um sensorzinho, é alguma coisa simples que já começa a dar algumas iniciativas para a empresa. Tudo isso é sem fim, é um caminho sem fim, é distante, né? Tem muita coisa para a gente avançar para chegar no mundo ideal. Porém, o que a gente também tem feito? De vez em quando, aí eu verifico aqui com o pessoal internamente também, conforme a gente for fazendo mais contatos, hoje é só um primeiro bate-papo nosso aqui nessa palestra, no dia a dia, existem recursos de FINEP,
também para apoiar as empresas com esse tipo de inovação tecnológica. Então, o que o FINEP faz? Ele disponibiliza uma verba de imposto de algumas... Igual agora, vocês não são no segmento automobilístico, mas no segmento... automobilístico não, desculpa, automotivo. No segmento automotivo, estamos falando bastante agora do Rota 2030, que é um imposto que foi recolhido do setor das montadoras, e esse imposto fica sob a gestão do Senai, do Sistema S, para distribuir para as empresas com projetos a fundo perdido. Então, assim, a empresa, nós tivemos o Rota 2030, que eram 600 horas de atendimento. Então, chegava na empresa, implementava-se digitalização, implementava-se ferramentas, a empresa tinha um edital que tinha direito de usufruir dessa verba. Então, o Senai atuava com equipe técnica, a empresa só entrava com equipamentos. Então, toda a mão de obra, todo desenvolvimento, tudo era feito por aqui, bancado por esse imposto do FINEP, do Rota 2030. Aí depois tinha o FINEP. O FINEP tinha um determinado valor, 3 milhões lá disponível por empresa, para implementar o seu processo, só que tudo isso tem que ter um ICT, no caso igual o Senai, que é um IST, né, o Instituto Senai de Tecnologia, o ICT é um centro tecnológico, que o Senai também se caracteriza dessa forma. Então, um ICT vem, escreve um projeto para tentar ser contemplado no FINEP, aí então o FINEP ele disponibiliza uma verba, em alguns casos a fundo perdido, outros casos, aí depende do momento que vai abrindo alguns ciclos, tá? Eu preciso até informar com uma pessoa mais específica de FINEP, de edital, qual que está aberto para o segmento de vocês. Está muito ativo agora, igual eu falei, no segmento automotivo está bastante ativo. Existe, então, essa possibilidade da empresa ir lá, comprovar um projeto de risco, um risco muito alto, de implementar investimento, conseguir essa verba, a fundo perdido, desde que comprove todas as etapas e desde que comprove que teve um crescimento para o setor. Então, abre também uma possibilidade, teve uma época que a gente atuou aqui, desde 2018 foi um pouco mais ativo também, que aí vai, questão de edital, vão abrindo ciclos, e aí a cada época roda um tipo de edital. Então, roda-se um edital que você consegue uma verba, depois de implementado, investido, colocado em prática, depois de 2 anos se inicia o pagamento daquilo lá com uma taxa de juros muito baixa. Então, também abrir um ciclo desse em algum momento. E, assim, é interessante a gente conhecer que o conceito 4.0 é ideal, não é complexo, não quer dizer que é só robô, existe iniciativa simples no dia a dia que já estamos falando desse conceito. Um roadmap, né, um caminho para a gente chegar até lá, implementação diariamente de alguns subprojetos que estão caminhando para aquele rumo. Como que a gente pode ajudar vocês? Fazendo um diagnóstico para enxergar as possibilidades que vocês têm. Dá para a gente avançar para uma consultoria específica de implementar um Lean Manufacturing, de implementar um conceito também, uma cultura de redução de custos, de otimização de processo, não sei se é o caso de todas as empresas que já têm essa cultura interna. Disso a gente traça esse roadmap e ali vira subprojetos que a empresa consegue ter mapeado qual valor, agora sim a gente fala de custo de novo, seria necessário para terem todos aqueles subprojetos implementados. Então, esse seria um caminho para a gente enxergar um valor mais precisamente de quanto que a empresa precisaria investir para ter todo o seu parque fabril voltado para o conceito 4.0. Tranquilo até aqui? Eu quero que vocês façam perguntas aí. Assim, o Alder, tem como você botar 2 slides aí que eu queria comentar em cima daqueles slides que você colocou? Volto sim. Fluxo, mais um. O fluxo que você colocou, isso antes desse aqui ainda. Antes. Esse aí. Isso, saiu da tela. Saiu da tela? Saiu. Não, voltou mais 2, na verdade. Aí. Vai para frente. Então, peraí, não está andando na mesma velocidade, que para mim aqui eu já... Isso, está diferente. É no 21. É no 21. Vamos lá. Peraí, então. Eu estou aqui no que fala tecnologia, capital humano, modelo de negócio. É no 21, que basicamente é um fluxo disso. Esse mapeamento aí que você coloca aí, inclusive, quando você situa ali, basicamente
a indústria 4.0, na realidade, seria na parte de dados, né? Que se a gente pegar aqui nesse fluxograma que está apresentado aí, um mini fluxograma, Esse que está na tela a gente mesmo? vai ver, Tá correto? isso está na tela mesmo. Então, se a gente pegar aqui, você pode ver aí que Legal. o item 6, basicamente é o que você falou. As indústrias, de uma maneira geral, já começam a fazer a implementação do 4.0 a partir do item 6, é isso? Você quer dizer? Ou seja, você Isso, está exatamente. propondo incluir o item 1 até o 5. É isso? Como uma consultoria de visita e sem custo nenhum para a empresa, é isso? Ou só a visita? Não, aqui, ó. E esse do 1 até o 5 tem um Não. custo? Essa é a pergunta. Existe custo, sim, tá? Vamos Porque lá. na realidade é assim, desculpa, Albert, mas na realidade é assim, na hora que você vai fazer o item 6, que hoje basicamente a indústria 4.0 já começa já visualizando a partir do item 6, essa parte que você falou que tem aqui do roadmap, né, em função de projeto, do produto já definido, e quais são os atores, né, que seria a parte de stakeholders, isso daí basicamente a gente chega a levantar antes de chegar nesse item 6. Em relação a dados que você comentou, a maioria das empresas, pelo menos eu visualizo que a maioria das empresas, quando vai fazer a implantação de item 6, a partir do item 6, já verificou toda a parte de sistema que ela tem disponível, se ela tem um SAP, ou seja lá o que for que ela tem, toda a parte robotizada, todo robô que está na parte produtiva, está interligado direto no sistema. Então, nós estamos falando de dados. Então, já é o item 1, que é dados. Então, assim, o que a proposta aqui do Senai seria caminhar, mostrar um caminho que você já tem, que pode ser seguido. Essa é a proposta, para poder aí chegar lá no item 6, e a partir do item 6 visualizar melhor e poder, inclusive, de repente, algum dos itens antes do item 6, que as indústrias geralmente acaba esquecendo de colocar, como você falou aí, na parte de consumo de energia, apesar que quase todos, na hora que você está fazendo a indústria 4.0, você visualiza diminuir o consumo de energia no sentido de colocar robô, aumentar a produtividade e também controlar o consumo de energia, porque senão o tiro sai pela culatra, o custo de produção aumenta demais. Então, especificamente, a proposta é fazer toda uma consultoria incluindo esses 5 itens a partir do 6, né, que a maioria já começa no 6, é essa a proposta? Vamos lá, deixa eu resumir aqui de novo, bem simples, tá? O que eu falei que é gratuito inicialmente é esse diagnóstico inicial aqui, ó, primeira etapa. Então, assim, igual você comentou, talvez hoje todas as empresas já estão olhando para um SAP, na verdade, não. Na verdade, na prática, algumas empresas, talvez, para você me parece aqui, o Wellington Repume. Repume é o nome da empresa? Isso. Repume. Então, talvez para você, talvez o cenário de vocês já está num nível de maturidade mais elevado. Talvez num diagnóstico inicial, que é o que eu falei, que essa visita inicial é gratuita, entender com vocês, sentar com vocês e enxergar como que vocês estão hoje perante o cenário de indústria 4.0, talvez a gente descobre sentado juntos aí que vocês já têm iniciativas, que vocês já têm um SAP, já têm um ERP, já têm um MES, já estão tecnológicos o suficiente só para a gente implementar algumas pontas que fecham o ciclo aqui de todo o conceito de indústria 4.0. Mas tem muita realidade hoje, empresa que a gente atua, que está muito distante, que hoje não tem nenhuma cultura Lean implementada. Então, assim, talvez o universo de vocês aqui de iluminação talvez esteja um pouco mais avançado, mas hoje nós temos muita empresa de estamparia no setor automotivo que a gente teve que realmente vir minerando até a gente falar assim, não, isso aqui é uma pedra mesmo, agora só falta eu dar brilho nela. Tá? Existe, talvez o cenário, como a gente visita muita empresa ao longo, hoje nós temos no IST aqui mais de 200 projetos rodando com empresas diferentes. Então, assim, hoje a gente visita muito processo, então é necessário todo esse entendimento anterior. Então, vamos lá, só para a gente deixar bem claras aqui, tá? Então, esse diagnóstico, entender, sentar com a empresa, entender o que é o cenário, olhar o processo de vocês, para ver qual que é a realidade de cada um de vocês, é um diagnóstico gratuito, uma visita inicial gratuita. Quando a gente fala de um roadmap já, que vai sair aqui
no segundo andar, aqui no item 4, que é um toolbox, Smart Mode Map, para definir automação, aqui já é um resultado, já é um entregável de uma consultoria mais extensa, tá? Então, assim, enxergamos um diagnóstico, vimos que a Repume já está um pouco mais avançada. Então, a consultoria é para definir o quê? O que ela tem hoje de tecnologia implementada. Por quê? Quando a gente fala eu tenho um SAP, eu tenho um MES implementado, quando a gente vai prospectar tecnologia, eu tenho que prospectar tecnologias que comunicam com o MES que você tem hoje rodando, para se aproveitar esse MES. Eu tenho que prospectar um ERP que vai receber a informação do seu MES e que vai fechar meu ciclo de comunicação. Então, toda a parte detalhada depois do processo, cada área daquele toolbox, já é o resultado de uma consultoria aí de 80 horas, 100 horas, 120 horas de alguns especialistas visitando o processo, entendendo, mensurando o processo, tá? Não é tão simples como a gente está fazendo aqui somente numa conversa de 2 horas, tá bom? Então, assim, esse diagnóstico, olhar o cenário de vocês de forma um pouco mais sucinta, numa visita no processo de vocês, sim prático, para a gente entender já qual que é a mentalidade da empresa e um pouco da maturidade da empresa em relação a isso. Existem casos, realmente, que toda a otimização do processo ela tem que acontecer durante um período, para depois a gente retornar fazendo um mapeamento. E legal, para mim fazer hoje um FINEP, somente a empresa ir lá no FINEP, bater na porta do FINEP para conseguir um investimento para implementar nisso. Não é tão simples assim também. Por quê? Existe uma verba disponível, vamos dizer, vou falar qualquer número aqui, tá? Disponível para 100 empresas. Só que tem 1.000 empresas querendo. Tá, como que essas 1.000 empresas vão concorrer a 100 vagas que tem para a empresa ser contemplada com o FINEP? Escrevendo, então, um projeto detalhado, tem todo um padrão, um template para ser utilizado, com detalhamento de estado atual, estado futuro, quais são as tecnologias, por que aquelas tecnologias, por que a gente está investindo em algo de ponta, sendo que o intermediário atenderia aquela necessidade. E tudo isso, hoje, o Senai tem experiência para escrever todo esse material junto com a empresa. Isso envolve um time enorme de especialistas, especialistas de TI, especialistas de automação, especialistas de digitalização, vai falar de layout, vai falar de fluxo com o pessoal de Lean. Tudo isso gerou, então, esse documento para submeter para o FINEP avaliar com seus especialistas para saber se a empresa vai ser contemplada ou não naquele segmento, tá? Então, para a gente chegar aqui foi desenhado numa única lâmina de uma forma bem simples, mas quando se trata de implantar tecnologias habilitadoras, se a gente fala de uma só, é simples. Quando a gente fala que tudo isso precisa se comunicar, existem muitos detalhes técnicos aí que não é somente num primeiro momento que a gente consegue responder isso para vocês. Tá? Não sei se eu respondi para você, Wellington, mais ou menos o sentido que você me perguntou. Só para completar, Ilber, na primeira conversa com o Antônio, que foi em função de um atendimento, inclusive, de uma empresa do setor, nossa associada, esse diagnóstico é muito importante porque, além de identificar o nível da empresa, né, o diagnóstico em si vai identificar também qual a área de atuação daquela empresa e qual a melhor linha de financiamento e de verba que ela vai ter acesso, que seja a Rota 2030, por exemplo, que é voltado para a indústria automobilística, que pode ser contemplada pelas indústrias de iluminação que fornecem produtos para essa indústria, né? Isso. Então, esse diagnóstico também, gente, é muito importante por isso, porque vai identificar qual, além da linha que a empresa vai adotar, né, de trabalho, qual a linha de crédito que ela vai ter acesso e aonde. E como diz, aí o Senai que é o caminho das pedras para isso. Esse diagnóstico inicial, que é a parte gratuita que a gente comentou aqui, o Wellington, eu fui reforçando o Wellington aqui, porque ele ficou na minha tela aqui, então eu não estou vendo o nome dos demais. Só apareceu o Arnaldo quando ele falou, e agora o Wellington. Esse diagnóstico, por know-how, experiência que a gente já está tendo nesse segmento aí, por esses de 2018 para cá, vai quase 4 anos, a gente chega na empresa hoje, dá para entender algumas iniciativas que a empresa já tem, a gente já consegue entender o quão distante ou o quão próximo ela está de implementar alguns recursos, tá? E o quanto que esses recursos vão trazer de retorno, olhando para o principal, que o dinheiro no bolso vai voltar para a empresa depois. Ou seja, vai aumentar a produtividade, vai reduzir desperdício, qual o objetivo principal de tudo isso? Vai me dar um pouco mais de assertividade frente às demandas customizadas que estão chegando, e igual o Arnaldo falou, consegue também caracterizar a empresa dentro de algum programa existente.
Vou dar um outro exemplo de um programa que roda aqui também, mas esse, de novo, específico para automotivo, que são os que estão mais vigentes agora. Existe um ciclo aberto de aliança industrial, ou seja, envolve 3 empresas do circuito automotivo. Então, sei lá, a montadora, ela precisa de pneu. Ela vai lá e contrata a Pirelli, que fornece pneu para ela, e uma empresa de movimentação logística. Então, as 3 empresas, a gente criar um sistema que, quando na montadora der falta do pneu, vai avisar a empresa do pneu que está acabando o estoque e que esse estoque vai comprometer a entrega logística. Então, tudo isso aqui, por um IoT que eu estou integrando, as 3 caracteriza um projeto de inovação de aliança industrial. Então, isso daqui caracterizou, consegue se inscrever essa empresa e todo o custeio desse projeto, existe uma contrapartida da empresa, existe tudo, mas existe uma ajuda do governo para isso. Então, conhecendo o cenário de vocês e que há interesse, entendendo mais ou menos que parte que vocês estão de toda essa trajetória, a gente consegue, conforme os editais vão abrindo, vai sinalizando, empresa, você, pelo seu cenário, pelo que você precisa, existe essa possibilidade de edital. Vamos avançar um pouquinho mais isso daqui? Tá, quanto custa? Muitas das vezes só custa a consultoria do Senai e depois todo o custeio de investimento em cima daquilo lá, que você deveria gastar milhões para implementar, conseguiu ser contemplado num edital do governo, um exemplo. Tá? Recentemente agora, nesse edital que estava aberto do Rota 2030, edital FINEP, sem ser o atendimento de Rota 2030, com a consultoria de 600 horas, essa consultoria de 600 horas pelo Rota 2030, nós tivemos 74 empresas aqui que foram contempladas. Falando em uma grandeza para vocês. Edital, que é você ir lá, detalhar para fazer um mapeamento de indústria 4.0. Para ser contemplada dentro desse edital, nós já contemplamos 3 empresas agora, que já estão indo para a segunda fase, que é a fase de adquirir esses materiais, a aquisição desses materiais para implementar já. E tem mais, salvo engano, 2 ou 3 empresas também escrevendo já esse edital também, para tentar ser contemplado. Então, é algo bem ativo no nosso dia a dia, escrever esses editais para tentar ser contemplado dentro dos programas. Tranquilo, senhores? Vamos lá, mais pergunta, hein? Tranquilo, obrigado, Alvin. Nada, estamos à disposição, tá? Mais algum, Arnaldo? Aqui só vou mostrar para vocês também um Open Lab, que é o nosso laboratório aqui de indústria 4.0 na nossa unidade, que eu acho interessante, para quem precisa entender um pouquinho mais esse conceito, num segundo momento, marcar com a gente aqui na nossa unidade, para conhecer na prática, um pouquinho mais de perto, o que é isso implementado, nós também temos essa possibilidade, tá? Então, na sequência, eu já mostro isso daqui, já estou caminhando para o final aqui na apresentação. O pessoal que quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Arnaldo, eu vou mostrar aqui, então, o nosso Open Lab, e depois eu finalizando aqui, deixo aberto até o término aí, tá bom? Ok. Vamos lá. Esse Open Lab, aqui ele está desenhado em 3D, mas eu tenho ele físico aqui no Senai, tá vendo? Aqui já é uma imagem física dele. O que ele foi? Essa foi a primeira planta que nós montamos em 2017, que eu comentei com vocês. Nós tínhamos uma versão dela, tinha 2 máquinas CNC na época, tinha um pouco mais de robô, tinha alguns componentes a mais, ou seja, tinha vários exemplares de um único pilar. O que a gente fez em 2018? A gente simplificou um pouquinho o tamanho dela, então tem uma máquina CNC, tem 4 robôs aplicados, porém, hoje a gente abrange nesse case aqui, nessa planta, todos os pilares da indústria 4.0. Então, tem exemplar aqui de utilizar um QR Code para acessar uma realidade virtual, uma realidade aumentada. Nós temos uma comunicação da Cisco para a questão de Big Data, para a questão de armazenamento muito prático aqui, compartilhado. Nós temos uma bolha 5G aqui da Nokia. Então, essas empresas que eu citei o nome, Cisco, Nokia, tem a Samir, tem a Rockwell, tem a Mitutoyo, tem algumas empresas junto conosco, são parceiros dentro dessa planta montada. Então, nós chamamos aqui de Open Lab. Por que Open Lab? Laboratório aberto. Não é mais uma planta que ela foi montada com tecnologia de ponta naquele momento, passou 2 anos, ficou desatualizada. Na verdade, isso aqui não. Esse aqui é um laboratório aberto e é atualizado constantemente.
Nós tivemos casos aqui, ó, em 2018, que quando a gente foi para a feira, a empresa que fornecia para nós fibra ótica, fibra ótica, existe uma sensibilidade muito grande ainda no manuseio dela. Então, na época, tinha uma fibra ótica industrial que eles trouxeram para nós e falaram assim, ó, preciso implementar essa fibra ótica industrial, preciso validar. Então, a gente montou aqui a planta, montamos, já manuseamos, desmontamos, levamos para a feira, montamos na feira, desmontamos, trouxemos para o Senai de novo, montamos aqui, teve frete, e a fibra resistiu todo esse percurso. Ou seja, nesse laboratório aberto, nós validamos essa fibra ótica para o mercado depois, pelo tanto que ela conseguiu suportar as movimentações aqui. Nós temos aqui bem interessante também, esse veículo autônomo, ele fica rodando aqui dentro do Senai, ali, né, dentro da área de 5G que a gente está atuando aqui da planta. No momento, eu quero que vocês tenham um espacinho na agenda de vocês para fazer uma caravana aqui, vir conhecer a gente aqui também. Esse veículo autônomo, ele não segue uma faixa pelo chão. Isso é muito comum a gente ver, né? Um veículo autônomo que segue uma faixinha, se alguma coisa interromper a passagem dele, ele vai parar, esperar a desobstrução do caminho e seguir. Esse não. Ele tem um mapeamento da área, tem um mapeamento total da área, sensorizado, ele conhece os pontos fixos dele, os pontos móveis, e aí o que ele faz? Ele tendo toda a área mapeada, a gente passa algumas missões para ele. Ó, robô, pega a peça no ponto A e leva para o ponto B. Então, ele vai pegar no A, ele vai fazer o percurso mais lógico para ele, levar até o ponto B. Isso totalmente dentro dessa nuvem, manda sinal para a nuvem, utiliza um 5G, tudo isso é tecnológico, tá? Então, qualquer pessoa que entrar na frente, ele simplesmente, a quase 1 metro de distância, ele já vai desviar, ele vai criar uma nova rota, ele vai seguir a vida dele normalmente, como se não tivesse ninguém atrapalhando ele no meio do caminho. Nós temos um levantamento de inventário, aqui também uma imagem, mas eu já tenho físico isso daqui implementado, umas estantes aqui para fazer inventário. Hoje o inventário ideal, né, trimestral, e o que acontece? Dependendo do tamanho do inventário, é um trabalho muito custoso fazer isso daí. O que o drone faz? Ele percorre toda uma rota aérea que foi criado para ele, capturando imagens dessa estante. Então, ele vai encontrar alguns QR Codes como referência e ele vai começar a capturar imagens. Quando ele captura imagens, a inteligência, o drone está aqui no estacionamentinho dele, aqui, a inteligência não está no drone. O drone é um drone de mercado, não foi feito simplesmente nada nele, a não ser conectar ele numa nuvem 5G, numa rede de 5G. E aí, ele capturando todas essas QR Code, ele cria algumas imagens e no sistema, na nuvem, nós temos um algoritmo que fica trabalhando essas imagens. Então, o algoritmo, sim, recebe essas imagens que ele capturou, um dispositivo simples ali de mercado, e essa imagem é trabalhada, é feito todo um estudo do algoritmo, inteligência artificial por trás, para atualizar todo aquele inventário, todas aquelas estantes, conforme as imagens capturadas por ele. Então, cria-se uma rota, quantas vezes precisar fazer um inventário, ele circula aquela rota, capturando imagem, o algoritmo recebe essas imagens muito rápido, e tudo isso é feito quase que em tempo real, atualizado todo aquele inventário. Então, assim, hoje, então nós temos, qual que é o nosso objetivo aqui? É ter tecnologias de ponta e com acesso. Então, vocês vierem visitar aqui, conseguir olhar de perto, conseguir ver o que é uma antena 5G, conseguir ver a planta de indústria 4.0 rodando, associar, né, onde aquilo lá encaixaria no processo de vocês, o que poderia ajudar vocês no dia a dia de vocês aí também. Temos aqui algumas empresas que nós atendemos nesse período que nós estamos atuando com tudo isso, tá? Dentre elas, algumas empresas foram contempladas já com esse roadmap, com o FINEP, com Rota 2030. Então, igual eu falei para vocês, hoje, atualmente, na data de hoje, nós temos mais de 200 projetos rodando aqui na unidade, em todos os segmentos, dentro do guarda-chuva de indústria 4.0. Tá? Então, qualquer iniciativa dentro desse assunto 4.0 é o que a gente atua no nosso dia a dia aqui. Tá? Na minha última lâmina aqui, tá? Eu não estou encerrando aqui ainda, vou abrir para perguntas, para a gente bater um papo, tá? Mas aqui eu compartilho o meu e-mail aqui do Senai, tem um QR Code aqui com o meu LinkedIn, com o Instagram, tá? No Instagram aqui eu trabalho um pouco mais de desenvolvimento humano, pessoal, não tenho vínculo com o Senai aqui no meu Instagram. Mas aqui no LinkedIn eu cito aqui algumas coisas, algumas atividades que a gente faz aqui no Senai, é uma abertura para vocês a qualquer momento entrar em contato
comigo aqui para me trazer essa demanda aqui para dentro, tá? O que eu faço propriamente dito aqui hoje no Senai? Estou com uma frente um pouco mais de relacionamento comercial com as empresas. Então, realmente, vocês precisam de alguma demanda, precisam entender, conversar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais, é comigo mesmo. Entre em contato comigo, através do Arnaldo, ele também tem meus contatos, a gente bate um papo, entende, faz mais reuniões aqui, se precisar visitar. Então, entendendo a demanda de vocês, eu trago aqui para dentro, para uma outra área específica para atender aquela demanda, tecnicamente falando, aí eu começo a direcionar aqui dentro, junto com as outras equipes. Tá legal? No caso, então, para solicitar esse diagnóstico inicial, basta te enviar o e-mail, solicitando esse Isso, início. entre em contato comigo, bate um papo, inicialmente a gente conversa por telefone mesmo, a empresa abre para mim o que é que vocês estão com dificuldade, de imediato, o que a gente já pode dar vou falar aqui mais simples, né, dar algum pitaco de alguma coisa que a gente já tem visto no mercado, nas nossas andanças por aí, a gente já vê algumas coisas que dá para se aproveitar entre os setores, e a gente migra, né, desenvolve a conversa a ponto de, se precisar visitar vocês, a gente vai em campo, vocês vêm aqui também, tá? Eu acho que, o Arnaldo, fica com você também, pela Binux, algum momento você centralizar em você algumas empresas que têm interesse de vir conhecer o nosso parque aqui, a gente marca uma única visita, já vem mais pessoas aqui, a gente já tem um auditório que mesmo com distanciamento, dá para a gente receber algumas pessoas, como eu já estou fazendo esse overview para vocês aqui, ainda fica mais simples, é uma visita bem direcional para conhecer um pouco mais o nosso parque aqui também, tá? Tecnológico. Tá. Essa apresentação a gente pode disponibilizar para eles? Posso sim. Tá, porque da apresentação inicial que o Antônio tinha disponibilizado antes, em função do interesse daquelas outras 3 empresas, tem 3, na verdade, slides que eu gostaria de compartilhar e mostrar para eles entenderem um pouco mais da amplitude de atuação, pode ser? Dos slides que tem aqui já, né? Você quer dizer? Não, do slide que o Antônio me mandou e que eu compartilhei com algumas das empresas inicialmente. E eu não sei se eu tenho ele aqui agora. Qual que é o slide específico? É porque eu achei que ia estar na sua. Achei que você fosse apresentar a mesma que ele me apresentou. Eu estou com ela na tela aqui. Eu posso compartilhar, Não, pode ser? compartilhar. Compartilha sim. Deixa eu cancelar a minha aqui. Não, a minha eu peguei uma outra apresentação que normalmente eu uso aqui, que é mais abrangente um pouco. Eu não sei, aqui eu sou com vocês, talvez foi mais específica em algum momento. Não, na verdade ela foi até mais ampla. Gerou aí? Estou vendo ainda não, deixa eu só... O Arnaldo, essa apresentação que você recebeu, que você enviou para algumas empresas, e essa do Albert, que a Marilena me perguntou se pode disponibilizar, tem como você me mandar essa, Arnaldo, que você enviou, que eu não recebi, e enviar também essa que o Albert acabou de apresentar hoje? Tem como mandar aqui para o meu e-mail? Sim, a gente vai disponibilizar para todo mundo. Eu acho que na dele, na verdade, só essa introdução aqui, ó, que aponta várias áreas de atuação, que, como o Albert falou, né, são vários segmentos que estão, vários pilares, né, na verdade, aí, da indústria 4.0. Então, quando a gente fala, e todo mundo pensa só na robotização, mas são vários itens a serem trabalhados até chegar naquela fase final, né? Então, aqui na tela... Essa tela aí... ela mostra, eu tenho essa tela, eu também tenho, tá? Eu até tinha ocultado ela porque eu acho que não ia ter muito tempo aqui, mas vamos lá. Essa tela, aproveitando que você já colocou, ela fala um pouquinho do que o nosso instituto aqui de São Caetano trabalha, né, atua. Que o Senai, ele tem 90 e poucas escolas educacionais, institutos tem em torno de... que isso daí atualiza com mais frequência, mas em torno de 15 institutos, mais ou menos. Então, nós temos um instituto específico para inovação. Então, assim, eu quero criar um componente plástico que ele tenha características de ter cobre no meio por causa da pandemia agora, que se eu tiver um plástico que tenha cobre no meio, ele vai ser utilizado agora na época de pandemia. Então, tem um Senai específico que cria inovação para trabalhar com matéria-prima. Nós temos um Senai específico de eficiência energética. Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos fazer uma consultoria com vocês. Quando entra em eficiência energética, a gente envolve
uma pessoa de um outro instituto que é um pouco mais de eficiência energética que vai atuar junto com a gente em parceria. Porque, como Senai, nós somos rede. Qualquer Senai que eu precisar envolver algum parceiro de outro Senai. Então, exemplo, surgiu aqui uma demanda de alimentação. Eu não conheço nada de alimentos, a não ser comer no dia a dia mesmo. Eu preciso lá visitar um processo específico de alimentação, eu levo um especialista de alimentação que fica lá em Marília, junto comigo. Então, vai eu daqui, mais uma pessoa lá de Marília, para a gente atender essa demanda. Então, a gente tem essa flexibilidade também na rede. Essa tela que você está mostrando são coisas que no Senai, aqui em São Caetano, nós atendemos. Tá? Não dependo de atuar mais ninguém na rede. Apenas aqui a gente já dá todas essas frentes aqui. Sim, e o mesmo acontece nessa segunda parte. E é tudo videoconferência. Exatamente. E a outra depois, só um minuto. Muita coisa aqui. Depois essa apresentação, esse slide falando aqui, né, um pouco de cada projeto, de cada verba em cada área, e aí vem aquela questão, né, das empresas que se enquadram em automação ou em outras áreas, né, e por aí vai, qual o investimento que tem, qual o valor disponível, né, para essas empresas que forem contempladas em 40 projetos, 22 milhões, em uma média de retorno total nesse caso em 2 aí, anos. Nesse caso aí, não é nem de um específico, tá? Nesse caso, ele foi um mapeamento que foi feito por uma empresa em todas essas áreas. Então, lá em TA, Tecnologia e Automação, foi levantado vários projetos que a empresa tinha como necessidade. Alguns casos são necessidades, alguns casos são desejos, tá? Às vezes a empresa fala assim, não, eu quero ter aqui no meu Parque Fabril um painel enorme que vai apontar para mim todos os OE de cada máquina individual. Talvez é um desejo, não uma necessidade. Então, o que faz? Levanta-se todas as possibilidades de projetos de TA, naquela consultoria que eu falei para vocês. A gente vai lá e elenca todos os possíveis projetos em formato de A3. Então, o que ele quis dizer aqui nessa tela? Eu tive 40 A3 daquele que eu mostrei para vocês. Então, 40 projetos daqueles, divididos o quê? Alguns em TA, alguns em logística, em TI, em linha de eficiência energética, em design, todas as áreas da empresa me geraram, desse grande projeto de Indústria 4.0, me geraram subprojetos, totalizando um investimento de 22 milhões, que, se implementar tudo isso num prazo estabelecido aí, eu tenho um retorno em 2 anos, na média aí, do retorno total de 2,12 anos. Então, nesse caso aí, o que a empresa precisava? Para mim investir tudo isso que a gente estudou nessa consultoria, tudo isso que a gente quer implementar em cada área, eu preciso de 22 milhões em caixa para fazer tudo isso. Tenho esse valor para investir? Tenho esse valor, resolvido. Não, eu preciso buscar esse valor num FINEP. Então, está aberto o edital do FINEP? Tá. Escreve-se todo esse projeto, submete isso lá para solicitar essa verba para implementar tudo isso, daqui 2 anos começar a pagar. Tá? Eu não estou dando muito detalhe de cada FINEP, cada área específica, que cada época abre um tipo de edital. Então, para mim, não há informações aqui de um edital que está defasado, que já fechou, e criar uma ilusão. Então, estou colocando aqui para vocês algumas possibilidades do que eu estou vendo acontecer. Comentei aqui de alguns editais que estão abertos, tá, para o ramo de automotivo, porque da mesma forma abre para os similares aí para outras áreas. Tá? Eu tenho pessoas específicas aqui que estão atentos diariamente com todos os editais que estão ativos. Tá? O Antônio é uma delas que tem bastante contato com o edital, especificamente. A parte técnica não é muito a área dele, mas a parte digital é a área dele. Tá? Eu tenho o Murilo Sinel, que trabalha comigo aqui também, que pesquisa editais. Por isso que eu falei, um ponto inicial de contato com vocês, eu representando a parte comercial aqui do IST, eu consigo entender a demanda tecnicamente, o que vocês precisam, vou com um especialista aí também. Eu atuava como especialista, tá? Eu atendia um desses subprojetos, que era a parte de digitalização, de implementar estruturas para realidade virtual, realidade aumentada, para desenhar plantas, simulação de processo, era a parte que eu representava, tá? Então, hoje eu mudei um pouco a minha atuação aqui, e esse contato inicial com vocês, e a gente vai avançando, entendendo a demanda de vocês, eu converso com quem está mais ativo com o edital, para a gente ver o que compete para o ramo de empresa de vocês, pelo porte de vocês, e a gente vai avançando conforme a necessidade de cada um. A gente começa a tratar, não mais aqui num fórum com todos juntos, várias necessidades diferentes, a gente começa a ser um pouco mais assertivo em cada um, tá?
Lembrando que a sua base é em São Caetano, né? Então, A minha base é em São Caetano, no ABC. Uhum. Alber, deixa eu fazer uma pergunta. Arnaldo, eu te cortei aí, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só da localização, pode falar. Alber, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estou te perguntando porque quem cuida da parte de indústria 4.0 aqui na República sou eu. Então, eu queria saber um pouquinho mais aí, referente o que você tem hoje das consultorias que vocês têm feito desde o início, essa primeira visita, e gerar, por exemplo, esse quadro que a gente acabou de visualizar, o quadro anterior. O que é 3 meses? Mais ou menos, tá? Numa média. Teve de pequeno porte, que nós levamos em torno de 45 dias, já tinha um projeto desse. Teve empresas de maior porte, nós já levamos 6 meses, dependendo do tamanho da empresa e maturidade da empresa, mas numa média de 2 a 3 meses a gente consegue envolver vários times de especialista e gerar todo esses A3, gerar esse roadmap final aí para ter em mãos quanto custaria aquele cenário dentro da empresa, dentro da Repum. Vou dar um exemplo aqui, tá? Entendi. Esse cenário dessa consultoria, para poder ter esse cenário de quanto custaria, não ficaria, tá bom? Não ficaria só no item 1, não, né? Teria que ter custo isso, para poder gerar isso, ou o custo seria a partir disso? Para gerar para gerar todos esses A3, gerar todos esses subprojetos, existe um custo de consultoria no Senai. Como funciona a consultoria? Nesse diagnóstico inicial, que a gente entende como que está o cenário da empresa de vocês, a gente já consegue mapear assim, para mim fazer todo o mapeamento aqui, envolvendo todas essas áreas, eu preciso de 120 horas de consultoria. O Senai, ele atua com valor hora. Então, assim, existe um valor hora tabelado que, então, 120 horas eu consigo mapear o quanto custa a minha consultoria para o caso da República. O Senai, então, não se baseia como algumas consultorias que, assim, está atrelada ao ganho. Eu vou trazer tanto de ganho para vocês, uma porcentagem é nossa. Não é assim que nós trabalhamos. Até mais porque o Senai é da indústria. Então, nosso intuito é assim, quantas horas eu preciso para fazer essa consultoria para vocês? Eu preciso de 100 horas, 200, 300 horas. Pelo nosso know-how, a gente consegue mapear isso nesse primeiro encontro. Então, custou X. Se vocês pegarem, custou 300 horas. Se você falar assim para mim, Weber, eu preciso que faça uma carreira de tijolo em volta da empresa inteira, que vai demorar as mesmas 300 horas, vai custar a mesma coisa. Para mim, subir 300 horas de tijolo ou 300 horas de consultoria, o preço é o mesmo. Por isso que é interessante, de forma que essa consultoria, esse diagnóstico inicial é muito importante. Se eu chego, você já tem iniciativa, já tem algumas coisas, já está no meio do caminho esses projetos, eu vou balizar em 60 horas, vou balizar em 100, não vou balizar em 300, 400 horas. Agora, pegou uma empresa que está lá atrás, que ela nunca nem olhou para isso, vai um pouquinho mais de hora, porque eu preciso envolver o pessoal de Lean Manufacturing também, preciso fazer um Lean Office, preciso atuar em algumas frentes na empresa, para depois a gente falar das tecnologias de 4.0. Então, tudo parte de entender o cenário real de cada um de vocês aqui, tá bom? Tá bom. Como é o seu nome mesmo? É Alber ou Aiber? Weber. Weber? Tá bom, então. Uma judiação, né? Eu falo que foi gravidez indesejada, isso daí. O pai fez para judiar mesmo. Falou assim, nasceu, agora vai chamar Weber também. Pronto, se vira. Passa aí todos os anos isso daí. Obrigado, Weber. Eu vou aguardar que o Arnaldo e a Marilene me passar essas apresentações, que deve ter ali o seu contato, o seu e-mail, e a gente vai conversando pelo e-mail, tá bom? Tá legal. Eu vou agendar com você, para você fazer uma visita aqui, porque eu queria conversar um pouquinho com você aqui. Ver quem está presente. Mas vamos aguardar. A Marilene e o Arnaldo. Vocês estão onde, a República? A República está onde? A República fica aqui em Taboão da Serra. Pertinho. É pertinho. São Caetano que você fica? Isso, São Caetano aqui é coisa de 10 minutos, tá aqui. Taboão da Serra é bairro de São Bernardo? É bairro de São Bernardo ou não? Não, tem Taboão da Serra. Taboão da Serra perto de... Você tem que pegar de lá para cá, São Caetano para cá, geralmente você vai pegar o Rodanel. Sim. Pertinho. Legal. Já sei que é perto, porque eu já morei por aí. Eu morei em São Bernardo do Campo, Rua de Ramos. Eu moro em São Bernardo. Tá vendo? Já vai ser a primeira visita aí, né? Pela facilidade, inclusive.
Isso, pela facilidade. legal. Vamos. Mas, de qualquer maneira, é importante. Eu queria trocar uma ideia aí, porque nós já estamos um pouco adiantados na parte de indústria 4.0, mas é interessante, né? A gente ver e trocar ideia, quem sabe, né? Surge alguma coisa e a gente troca ideia. Tá bom? E entendendo o cenário de cada um de vocês, a gente consegue abrir um pouquinho mais a previsão de quantas horas a gente atuaria, o quanto custaria isso, como que seria a forma de pagamento, enfim, a parte burocrática da coisa, a gente sabendo um pouquinho mais detalhado do que a gente está conversando, a gente não se compromete aqui, tá? Beleza. O que é mais interessante aí, né? A credibilidade do Sistema S por trás, né? A expertise e tantas áreas envolvidas aí que podem ser envolvidas em função da experiência e de toda a rede do Senai, né? Então, assim, a confiança aí... Arnaldo e Marilena, só não esquece de mandar aí para o meu e-mail, para o Wellington Repume, wellington.repume. Vamos mandar, só vou alinhar com a Uber primeiro aí a melhor versão da apresentação, né, a Uber? E se for o caso, amanhã mesmo a gente já dispara para vocês, pode deixar, tá? Obrigado. Se por acaso alguém não fez alguma pergunta e ainda quiser fazer, depois pode me mandar por e-mail, tô vendo aqui no chat não entrou nenhuma, depois eu repasso para a Uber e a gente responde todas. Gostaria de agradecer a Uber aí a sua participação. Transmite também para o Antônio, por favor, a viabilização dessa palestra e esse início de relacionamento com a Bilux, tá bom? Legal. Em breve a gente vai disponibilizar essa apresentação para todo mundo no canal do YouTube. Agradecemos a oportunidade também de ter essa parceria com vocês, tá? Para a gente também é primordial esse relacionamento. E vocês já abriram a casa para nós aqui, principalmente nesse segmento que a gente não tem atuado muito, né, no setor de iluminação, mas que para a gente é muito interessante, está muito alinhado aqui com... Nós temos um time inteiro de automação, nós temos um time inteiro de TI, tem várias áreas aqui que agregaria bastante para o setor aqui também. Ótimo, com certeza. Muito obrigado, viu, Ayuber? Vamos printar a tela aqui depois, Arnaldo? Pode printar a tela? Pode, claro. Eu tirei alguns prints também, depois eu posso compartilhar com você. Então tá bom, depois você me passa, tá bom? O pessoal tá abrindo agora, tem que aproveitar, rapaz. Vamos, quem cabelo, não pode perder essa oportunidade, né? Quem puder quem puder habilitar a câmera para a gente tirar uma foto aí final. Colocar lá no LinkedIn, lá, coloca que eu reposto lá depois. Cadê? Deixa eu só passar a visualização aqui para... Mais alguém? 1, 2. Acho que é isso, né? X. Aí. Te mando lá, Ayuber. Obrigado, tá viu? legal. Agora eu gostaria de convidar... senhores. Um abraço. Ótimo. Gostaria de convidar os associados à Bilux a participarem da reunião de diretoria, a reunião geral do mês de outubro, que começa agora. A gente tem aqui, a maioria são associados e alguns não associados, né, que espero em breve se associarem e poderem fazer parte não só dessa reunião geral, mas também das reuniões setoriais. Tchau. Tchau, Uber. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi, Mauro, boa tarde. Boa tarde. Arlene. Matheus Góes, está aí ainda? E Rubens, é que não está identificando aqui pelo nome da empresa. Matheus está. Pelo menos parece que está aqui. Pronto, doutor Poli, só tem agora associados. Deixa eu interromper aqui a gravação.